Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, dia 11 de abril, já assim nos aproximando de concluirmos o nosso retiro espiritual nessa preparação para a Páscoa do Senhor. E hoje, com muita alegria, convido você para assim partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 31 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhe disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmias, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. E se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirige a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfemas, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para um lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele diz a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira penitencial, última sexta-feira da Quaresma, o Evangelho segundo João nos apresenta Jesus diante dos judeus, seus opressores. Então o tema central desse diálogo é a das obras. Diante da atitude dos judeus de apedrejar Jesus, ele propõe uma reflexão do porquê de apedrejá-lo. Diante de sua interrogação, os judeus respondem que não é por causa de suas obras, e sim pelas blasfêmias que ele cometeram em se dizer filho de Deus. Mais uma vez, a má interpretação dos judeus veda seus olhos a verdade de Deus. Jesus, incisivo na sua resposta aos judeus, diz que ele é filho de Deus, já que a ele foi dirigida a palavra de Deus. Se não a faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se a faço, quereis acreditar. Se não em mim, mas ao menos nas minhas obras, para que possais acreditar que o Pai está em mim. Amados irmãos, queridas irmãs, as obras, a partir das leituras joaninas, são sempre ocasiões de glorificar o Pai. As obras ou os sinais, como é apresentado no Evangelho de João, devem conduzir a algo maior e mais belo. Deus, o Pai de Jesus, por natureza, e nosso Pai por adoção. Que esse tempo de Quaresma, já no fim, e os mistérios que vamos participar, afetiva e afetivamente, nas celebrações do Tríduo Pascal, nos conduza a cada um sempre ao mistério da revelação de Deus, no seu íntimo e insondável amor de Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, as coisas de Deus são difíceis de ser acolhidas com a mentalidade humana. O homem se apega ao superficial, ao transitório, e não assimila a mensagem que vem do céu, porque é limitado e pecador. Perceba que os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele falava que era o enviado do Filho de Deus. Mesmo realizando as obras que o Pai lhe mandaram realizar e das quais as Escrituras pré-anunciava, os judeus não acolheram a sua salvação, que também foi anunciada pelos profetas. Meus irmãos, queridas irmãs,
As obras de Jesus, no entanto, testemunhava o poder de Deus que se manifestava nos prodígios e milagres que ele operava. Se até os homens, as Escrituras se referem como deuses, aquele que escuta a palavra de Deus, imagine aquele que faz as obras de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, na nossa vida também acontece isso, quando nos propomos a fazer alguma coisa boa e justa aos olhos de Deus. Não nos olhas pelo que fazemos de bom, mas pelo que refletimos de grandioso. Quando alcançamos sucesso, alcançamos prosperidade, nós também vivemos situações que despertam a inveja e o despeito de pessoas que não compreendem o verdadeiro sentido do que está empreendendo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, por outro lado, nós, como os judeus também, na nossa caminhada, muitas vezes, não assumimos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nos detemos no superficial e esquecemos do essencial. Jesus veio à Terra para nos salvar e nos trazer uma vida nova. Muitos de nós continuamos na mesmice, na mediocridade, esperando por alguém que ficou de vir. No entanto, aquele que acredita que Jesus é o enviado do Pai para lhe dar a vida nova, tem a sua história transformada. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você costuma se apegar a detalhes e esquece o que é essencial? Você se considera realmente imagem e semelhança de Deus? Qual é a faceta de Jesus que você pode dizer que tem? Você sabia que Deus quer ver em nós refletida a imagem do seu Filho Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que reforce a nossa fé em Jesus Cristo, cujas palavras e ensinamentos tu os fizeste presente na nossa história humana. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a você, desejo a sua família uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.